Meus amados, boa noite, graça e paz para nós. Nessa noite de domingo, nós queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de poder compartilhar a sua palavra. Lamentamos ser apenas via transmissão, não ter o culto presencial. O município de João Dourado dá um decreto de lockdown até amanhã pela manhã. Então, praticamente tudo fechado, mas nós continuamos como povo de Deus. Espero que Deus te abençoe nessa noite, através desse momento de palavra, de reflexão, e o meu desejo é que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Eu quero ter um momento de oração antes da gente ler o texto. Ó Deus, nós queremos clamar para que o Senhor nos fale, para que o Senhor derrame da tua graça sobre as nossas vidas, que a tua boa mão, Deus, esteja sobre a tua igreja, nesse momento tão difícil em que nós estamos vivendo, nesse momento, ó Deus, de dúvidas, de incertezas, de dificuldades. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, muitas vezes de lágrimas, de desespero, de partidas, e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa-nos, ó Deus, traga a bonança, ó Deus, tão suplicada pela tua igreja. Em nome, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. O teu Deus, onde está? O livro de Êxodo, o capítulo 8, verso 22, nos diz: naquele dia separarei a terra onde habitam os israelitas, onde habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Esta pergunta, o teu Deus onde está? Não é uma pergunta dos dias atuais, mas é uma pergunta bíblica, uma pergunta feita ao salmista e uma pergunta recorrente, e que principalmente em momentos como o que nós estamos vivendo, como país, as pessoas podem questionar e fazer. Onde é que está Deus? O teu Deus, onde está? Eu quero compartilhar com os amados nessa noite, a partir do texto do povo de Israel ali no Egito, o sair da escravidão, Deus ter levantado Moisés. Eu quero falar sobre Deus e a pandemia. E a primeira coisa que eu quero colocar é que Deus é o Senhor sobre a pandemia. Deus é o Senhor sobre a pandemia. E eu quero colocar, antes da gente entrar nesse ponto, Deus sendo o Senhor sobre a pandemia, é que Deus, quando Ele envia, quando Ele determina que algo vai acontecer, Ele providencia os meios para que o homem possa lidar. E quando nós olhamos para o contexto aqui de Moisés, nós vemos as pragas que foram lançadas ali sobre o Egito, 10 pragas, mas quando nós chegamos no capítulo 9, verso 19 a 21, nós vemos a chuva de pedras. Mas antes que a chuva viesse, Deus manda Moisés alertar a Faraó e aos egípcios para que guardasse os seus animais, para que tirasse os seus animais, os seus servos, os seus escravos do campo. E aqueles que obedeceram a esta orientação tiveram o seu patrimônio assim preservado. Mas aqueles que não deram ouvido sofreram as consequências e os prejuízos. Quando nós chegamos na 10ª praga, nós vemos a morte ali dos filhos das pessoas do Egito, mas houve uma ordem de Deus para os israelitas passar o sangue nos umbrais das portas. E ali, em obediência àquela ordem, nós vemos os israelitas sendo preservados, não havendo luto na casa dos israelitas. O que eu quero colocar é que nós estamos vivendo um período de pandemia, mas nós recebemos as instruções necessárias: álcool gel, uso de máscara, evitar o descuido, principalmente com as aglomerações,
mas muitas vezes nós sofremos as consequências e nós muitas vezes até vemos outras pessoas sofrendo as consequências por causa da desobediência. Eu, olhando no Face hoje, eu vi dois contrastes grandes. Enquanto nós vemos nas capitais brasileiras, nas grandes cidades, as carreatas, as concentrações, nós vemos as caminhadas no âmbito político, nós tivemos em Gameleira 2 carreatas, nós tivemos em Gameleira caminhadas, mas de luto. Não dá para entender um país em meio à pandemia e as pessoas enchendo as praças, as ruas. Então, existe como encheu no passado e vieram as consequências. A desobediência, mas Deus instrui. A outra coisa que nós vemos, e muitas vezes é um questionamento desde o início dessa pandemia, e que nós vemos aqui. Quando Deus, ele começa a mandar Moisés ali, e as pragas começam a acontecer, nós vemos que os magos, eles começaram a imitar. Por exemplo, transformar água em sangue. Mas depois os magos não mais conseguiram imitar. Mas o homem pode até gerar a praga. O homem pode até criar a praga. E nós podemos até ver um criar de pragas de laboratório. Mas o homem não consegue exterminar a praga. Nós vemos isso na lavoura nessa região. Quantos venenos têm sido aplicados e mais venenos. E nós vemos variantes cada vez mais fortes. E o homem nessa luta. Mas nós temos a conclusão que se Deus quiser usar o homem, Ele vai trazer a vacina e a vacina é eficiente. Mas nós temos a noção que tudo vem de Deus. E tudo vai terminar no tempo determinado por Deus. Podemos orar, podemos suplicar, podemos clamar. Mas no tempo dele, as coisas acontecerão. Como iniciou, como terminou. Nós podemos até colocar o positivo, os avivamentos. Tem o início e o fim determinado por Deus. As grandes bênçãos, como o avivamento, Deus inicia e termina no tempo determinado com ele. Os grandes problemas também têm o início e o fim determinado pelo Senhor. Mas nós falamos que o Senhor é o Senhor sobre a pandemia. E como é que nós podemos entender Deus sendo o Senhor sobre a pandemia? Quando nós olhamos as 10 pragas, até as 3 primeiras pragas, todos foram atingidos. Os israelitas e os egípcios. Nós vemos essa praga atingindo a todos. Mas quando chega a partir da 4ª praga, a praga das moscas, nós vemos Deus falando, olha, não vai atingir os israelitas. Quando nós chegamos no capítulo 9 e encontramos a praga sobre os animais ou nos animais, nós vemos os animais dos israelitas sendo preservados. Quando há chuva de pedras, nós vemos os israelitas não precisar tirar os animais do campo, porque não foram atingidos. As trevas não atingiram o local aonde os israelitas moravam. E os primogênitos dos israelitas não morreram. Nós vemos Deus sendo esse Senhor que por um lado atinge todos e atinge uma região, atinge pessoas, mas nesse atingir todos nós vemos Deus preservando pessoas. E nós podemos aplicar isso à pandemia do coronavírus. Nós podemos aplicar de uma forma muito clara e mesmo leigo como eu e você nós podemos entender. Por como explicar assintomáticos, como explicar idosos superando essa pandemia, vencendo o vírus, e jovens, hoje crianças e adolescentes morrendo. Pessoas já com problemas, aparentemente com problemas, superando o vírus, e pessoas aparentemente saudáveis morrendo. Pessoas assintomáticas, pessoas com sintomas leves, pessoas com sintomas graves, pessoas com sintomas graves recuperados, pessoas com sintomas graves e morrendo. Como entender? Pessoas passando meses recuperando, pessoas morrendo da noite para o dia. O Senhor
é o Senhor sobre a pandemia. É exatamente isso que eu quero colocar. E o que acontece hoje é porque já havia determinado por Deus na vida dos que permanecem e na vida daqueles que partiram, naqueles que partem. Por quê? Porque o salmista diz que os nossos dias estão contados e enumerados. Jó 14 fala que Deus colocou limite ao homem. E se os limites têm coincidido nos nossos dias, é porque Deus assim o determinou. Mas saiba, Deus é o Senhor da pandemia. Ele permitiu, ou Ele enviou. Basta olharmos Apocalipse. Mas cremos que haverá o fim. Haverá o fim, nem que for com a sua volta. Mas um dia nós viveremos sem o coronavírus. A segunda coisa, Deus não é o Senhor apenas sobre a pandemia, mas Deus é o Senhor sobre o homem. O que é que nós encontramos? Eu queria convidar os amados para ler comigo o verso 32 do capítulo 8. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. O Senhor é o Senhor sobre o homem. E o que é que nós encontramos aqui? Eu quero tratar. O texto fala aqui que Faraó endureceu o coração. E outros textos falam que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus apenas deixou que Faraó agisse no processo natural que é a vida do homem natural. Faraó apenas obedeceu o seu processo natural. E o que é que nós vemos que acontece no homem natural? Primeiro, no capítulo 5, verso 2, não reconhecendo quem é o Senhor. Moisés chega e apresenta o Senhor para Faraó. Moisés chega ali e diz: eu estou aqui em nome do Senhor. Eu estou aqui em nome do meu Deus. O meu Deus enviou para que eu tirasse o meu povo do Egito. E Faraó responde: eu não sei quem é Deus, eu não sei quem é o seu Senhor, eu não conheço. Apesar de apresentar o homem natural, mesmo Deus sendo apresentado a ele não o conhece. O homem natural não entende as coisas de Deus. Nem pode entender, já diz o apóstolo Paulo, porque isso nós temos condições de discernir isso espiritualmente. O homem natural não reconhece, não sabe quem é o Senhor. A segunda coisa, o homem natural se levanta contra os homens sobrenaturais. O homem natural se levanta contra os filhos de Deus. Quando o Faraó teve conhecimento que alguém estava se levantando para tirar o povo de Deus do Egito, mesmo sem ele conhecesse Senhor, ele começa a assolar o povo. Ele traz assolação, ele tira a lenha, ele exige a mesma quantidade de tijolos, e aí ele começa, já havia desde Moisés, na infância lá, se a gente voltar para o início de Êxodo, já matando as crianças, já com ordem para que as crianças do sexo masculino fossem mortas. Nós vemos no período de Jesus o massacre que foi feito ali em Belém e na circunvizinhança. Nós vemos na história da igreja quantos morreram e quantos têm morrido. Por quê? Porque o homem natural se levanta para assolar como opositores do homem de Deus. Não estranhe se amanhã você ouvir colocando a culpa do coronavírus no povo e na igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus, ele é assolado. E se você tem sido assolado individualmente, como família, como povo de Deus, saiba, o próprio Pedro já diz isso na sua epístola, que é algo natural. Jesus falou: no mundo passais por aflições. Paulo disse que todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus seria atribulado. O homem natural, ele é perseguido. Aliás, o homem sobrenatural, ele é perseguido pelo homem natural. A outra estratégia dos homens naturais que foi usada aqui por Faraó, capítulo 5, verso 21, lançar a culpa no povo de Deus. Os israelitas foram e falaram: vai falar com Moisés.
Foi ele que veio com essa ideia de tirar vocês. Vocês estão muito desocupados. E como nós já referimos há poucos instantes, vou lançar toda a culpa de tudo que acontece na igreja, no povo de Deus. E o homem natural, capítulo 7, verso 14, permanece com o seu coração endurecido, mesmo diante do caos. Os conselheiros chegaram: Moisés, Faraó, você não está vendo que o Egito está destruído? Mas mesmo em meio ao caos, o homem natural continua com o seu coração endurecido. Esse homem natural precisa de um milagre. E Deus não quis fazer na vida de Faraó. Deus não quis fazer na maioria dos egípcios. Mas o meu desejo é que, como homem natural, Deus faça um milagre na sua vida. E o que é ser homem sobrenatural? Quando nós chegamos em Hebreus capítulo 11, verso 24, nós vemos o que trata desse milagre. E fala que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou. Moisés abandonou todo o status, tudo aquilo que lhe era oferecido no Egito. Ele fazia parte da família de Faraó. Ele foi adotado para fazer parte da família mais poderosa do mundo habitado naquela época. Ele poderia desfrutar de tudo que o homem desejasse, no âmbito da carne, no âmbito natural. Mas a Bíblia diz que Moisés recusou para sofrer como um povo de Deus no deserto, sabendo que tesouro maior lhe aguardava. Isso é sobrenatural, é abandonar o mundo, é abandonar aquilo que é oferecido pelo mundo, pela carne e pelo diabo, como oferta, e preferir sofrer com o povo de Deus, porque Paulo diz que aquilo que nos aguarda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente humana o que Deus tem reservado para aqueles que Ele o ama. Deus tem algo maravilhoso, e isso é ser homem, ser alguém sobrenatural. Se tornar uma pessoa sobrenatural também é obedecer a Deus. E nós vemos como Deus exerce o seu poder sobre a vida do homem. Moisés não queria. Moisés inventa todas as desculpas e Deus diz: Moisés, você vai. E o que é sobrenatural? É Deus pegar um homem de 80 anos para encontrar com seu irmão que não via há 40 anos, de 83 anos, e colocar um cajado na mão desses dois homens, para que com um cajado, dois anciãos enfrentassem a maior potência da época, em termos de exército, de soldado, e fazer com que um povo fosse retirado do meio de um povo, ou do povo mais poderoso da época. Isso é ser usado por Deus, isso é crer, isso é ser sobrenatural. E nós vemos o que é ser sobrenatural. É Jetro permitir que a sua filha e os seus netos fossem em uma aventura como essa. Isto é ser sobrenatural. Sobrenatural é esse homem, com o cajado na mão, sendo usado por Deus, destruir o Egito, atravessar o Mar Vermelho, quando Deus assim abre o Mar Vermelho, caminhar pelo deserto durante 40 anos e entrar na terra prometida. Isso é a trajetória, a história do homem sobrenatural. Você é um homem apenas natural, apenas apegado a esse mundo, apenas apegado às circunstâncias, ou faz parte do homem ou do grupo das pessoas sobrenaturais que estão no deserto, que recusaram o Egito, que abandonaram o Egito e que estão caminhando para Canaã celestial? O meu desejo é que você faça parte desse grupo eleito por Deus. E se ainda não faz, o meu desejo é que Deus faça a transformação para fazer você fazer parte desse povo. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque não pode compreender, porque isso só pode ser discernido espiritualmente. E o meu desejo é que Deus faça isso na vida dos homens naturais, das mulheres que estão nos ouvindo
nesse instante. E aqueles que já são pessoas transformadas, que já têm um sobrenatural na sua vida, possam louvar e engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Mas para concluir, Deus não é o Senhor apenas sobre a pandemia, Deus não é o Senhor apenas sobre os homens, mas Deus também é o Senhor sobre a história. Deus Ele é soberano. Eu quero te convidar para o capítulo de número 3, para você ler comigo, do verso 13 em diante, que diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saíres, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda jóias de prata e jóias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojarei os egípcios. O que é que nós estamos encontrando aqui? O Deus da história. Nós vemos Deus determinar tudo que iria acontecer a Moisés antes que esses fatos tivessem acontecido. Deus disse: olha, mas você vai encontrar Arão, você vai, Moisés, você vai falar com Faraó, você vai, Moisés, Faraó não deixará vocês ir, porém eu estenderei a minha mão sobre Faraó, e vai ser com mão forte que eu vou tirar, eu vou destruir o Egito, eu vou fazer com que vocês saiam, vocês vão saquear, vocês vão tomar posse das joias dos egípcios. E aí nós vemos Deus falando: olha, e o povo de Israel vai entrar na terra dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, e nós vemos Deus fazendo tudo o que havia dito para Moisés. Esse é o Deus que escreve a história, que determina a história antes que essa história tivesse acontecido. Esse é o Deus que usa Samuel para falar com Saul as coisas que iriam acontecer antes que essas coisas tivessem acontecido. Esse é o Deus que pega Daniel e pega João e coloca profecias de coisas que estão acontecendo 2.000 anos, 3.000 anos atrás, e as coisas acontecendo. Esse é o Deus da história. Esse é o Deus que, através de Cristo Jesus, também determinou as coisas que iriam acontecer no princípio e no final, antes da volta de Cristo. Nós vemos esse Deus que é o Senhor da história. Deus, ele não perdeu o controle da história, ele não perdeu o controle desse mundo. Esse mundo está desgovernado. Não existe um desgoverno no sentido de Deus. O que nós encontramos é um Deus que é o Senhor da história.
é um Deus que determina a história. E nós vemos Deus determinar a história no âmbito pessoal. Cada pessoa determinada por Deus com seus dias contados, aonde nasceu, que família vai fazer parte. Nós vemos o processo de salvação de Deus na vida de pessoas. Nós vemos Paulo referir isso em Romanos, que aquele que ele já havia predestinado, ele chama e ele glorifica. Nós vemos Deus com planos na família, nós vemos Deus com plano na igreja, quando fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Deus com plano nas nações. Deus teve planos na nação israelita, Deus tem planos para as nações, e nós estamos debaixo do Deus da história. Nós estamos em um período de coronavírus, num período de pandemia. Basta voltarmos para a Escritura. Nós vemos que já é algo que havia sido determinado por Deus. Cada morte, os dias estão contados e enumerados por Deus. Se tem existido um número maior de mortes nesses dias, é porque Deus assim determinou. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor nos céus e na terra. Deus é o Senhor adorado nos céus. Deus é o Senhor que determina e manda na terra. E Deus é o Senhor no inferno. Até aqueles que vão para o inferno é por determinação de Deus. Não existe o diabo ser o Senhor nem no inferno. Porque lá, Deus é quem determina. Foi Deus quem o lançou lá para mostrar que Ele manda até no inferno. Ele é o nosso Senhor. E o meu desejo é que você já seja servo desse Deus. Que você já possa glorificar esse Deus. Que você já possa ter sido alcançado por esse Deus. Isso nos traz paz. Porque mesmo que a morte possa nos atingir, como tem atingido muitos dos nossos dias, nós devemos ter em mente que mesmo que a morte vier ao nosso encontro, o que é que nós devemos ter em mente? É que a morte nos aproximará mais de Deus, que nós teremos o nosso corpo glorificado, que não haverá mais lágrimas, nem luto, nem pranto, nem dor, e que algo maravilhoso nos aguarda. Deus é o Senhor da sua vida, quer você queira, quer não, Ele é Senhor. Mas o meu desejo é que você já possa estar submetido à vontade desse Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Tantas perguntas, muitas vezes sem resposta, que nós encontramos na palavra de Deus, para que Deus te abençoe e para que você possa saber que existe Deus, que é Senhor nos céus e na terra. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor é Deus nos céus e Deus na terra. O Senhor determinou, Deus, e o Senhor tem feito cumprir. E todas as coisas têm acontecido de acordo com a tua soberania e sobre a tua soberana vontade. Ó Deus, se tem acontecido em vidas, se tem acontecido em famílias, se tem acontecido na igreja, se tem acontecido nessa região, se tem acontecido nesse país, é por determinação de Deus. Se aqueles que estão sendo chamados para a glória, é porque o Senhor assim determinou. Ó Deus, nós clamamos pelo consolo, clamamos pelo conforto daqueles que aqui ficaram. Muitas vezes não questionando, ó Deus, mas sentindo a saudade, a ausência, a dor, a partida. Ó Deus, e queremos pedir que o Senhor visite cada família enlutada, que o Senhor visite cada um que se encontra enfermo, quer nos hospitais, quer em casa. Aqueles que estão com sintomas leves, aqueles que estão, ó Deus, precisando, ó Deus, e talvez já estejam entubados, que o Senhor tenha misericórdia no momento que nós estamos vivendo. Nós recorremos ao Senhor, porque somente o Senhor tem condições de dar um basta, de mudar a situação que nós estamos vivendo. E clamamos a Ti, imploramos a Ti, ó Deus, para que o Senhor assim o faça. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, em nome do Teu Filho amado e Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, único e poderoso Pai, e que as divinas e eternas consolações tão necessárias nesses dias, esteja sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Em nome da Trindade Santa. Amém.
O nosso desejo, a nossa oração é que você tenha uma noite abençoada, é que Deus possa mudar o nosso quadro, mudar a história, que tempo de bonança dentro dos planos dele possa estar por vir sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, a sua casa, abençoe a igreja de Deus e que nós possamos estar debaixo dessa potente e poderosa mão de Deus. Aqui na terra, como o Salmo 23 encerra, a bondade, a misericórdia nos acompanharão. E quando nós partirmos daqui, nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. E que Deus possa nos levar à morada celestial em Cristo Jesus. Amém.